Fala rapaziada, Noob aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar um pouco dos deuses exteriores desse universo. Eu vou falar sobre cada um deles, incluindo todos os deuses e possíveis deuses exteriores, porque existe uma cacetada desses bichos e por algum motivo cada vez aparece mais. Até a DLC incluiu mais um deus exterior novo que a gente não sabe quase nada, só para ter uma ideia. Um possível deus exterior. Existem muitas manifestações desses deuses e coisas insanas sobre eles. Então hoje eu vou falar de todos os deuses exteriores e tudo que a gente sabe sobre eles, incluindo cada um deles, que são bastante. Eu devo admitir que eu achei que eram menos, mas tem uns deuses exteriores que eu não sabia nem que existia, só para ter uma ideia. Então que comece o vídeo. Vamos começar com os deuses exteriores sem nome. Existem inúmeros deuses exteriores que nós não sabemos o nome e existem pequenas menções sobre eles, então vamos começar com alguns. O primeiro é o deus dos pássaros gêmeos, nós não sabemos nem se esse é o nome desse deus, só para ter uma ideia de como a olho dele é pequena. A única menção desse deus exatamente é no escudo de um pássaro da morte que nós matamos. É dito que ele é tipo um deus da morte, mas ele é um deus de algum conceito da morte que nós não entendemos. Ou é um deus de uma manifestação, um tipo de deus que desafia a morte, nós não sabemos. A questão é que ele é um deus complexo e bem bizarro. E como ele é ligado ao conceito morte, muita gente acha que talvez seja um dos deuses mais poderosos. Porque o conceito de morte exige todo o Elden Ring. Todo o universo desse jogo é construído meio nesse conceito. Então, esse é um deus ligado à morte, é um deus bem problemático, se nós pensarmos bem. Porque o conceito de almas, os summons, tudo reside ao conceito de morte. Ele deve ser um dos deuses mais poderosos da lore, se não for o deus mais poderoso que a vontade maior, só para ter uma ideia de como bizarro esse deus. E é dito que ele é um deus fora das terras intermédias, então devemos concluir que até os deuses das terras intermédias não entendem o que ele é exatamente. Então, devemos concluir que deve ser um dos deuses mais esquisitos e diferentes que nós conhecemos. O deus da morte, ou o deus desse conceito da morte, deve ser bem poderoso para residir um conceito tão complicado como a morte. As teorias mais aceitas do deus dos pássaros gêmeos é que ele talvez tenha sido ligado à rainha dos olhos negros, a rainha da morte para os mais íntimos. Seria a deusa exterior que meio que desafiou a Marika em alguns pontos. E foi a deusa exterior que mais chegou perto de derrotar a Marika, que ela era ligada à ruína da morte. E foi a única deusa que lutou com Maliketh e teve uma luta equilibrada com aquele bicho. Então é uma deusa bem poderosa, e nós não sabemos nada sobre ela. E ela era império de algum deus, então teorizam que talvez seja dos pássaros gêmeos. Essas são as teorias mais apontadas, mas se isso for verdade, nós estamos diante de um dos deuses mais perigosos desse universo. A estrela da Estrela de Sangue. É uma deusa exterior bem desconhecida. Nós não temos menções ou se é um conceito à parte. Não, nós não sabemos nem o que é essa exatamente. As menções sobre essa deusa é bem... A única menção são em 2 feitiços de sorcerers. Nós não sabemos nem se é uma deusa do sangue exatamente. Porque já existe uma deusa que reside esse sangue. Mas seria mais um deus residir no mesmo conceito é complicado. Porque deuses que residem no mesmo conceito nós não entendemos se existem ou se existem. Ou se cada conceito só tem um deus exatamente. Como é mencionado. Porque nós temos a Mãe Sem Forma, que é uma deusa de sangue, mas nós não sabemos se essa é uma deusa de sangue que representa algum outro conceito de sangue que não entendemos. É mencionado que esses feitiços foram meio que descobertos por criminosos numa caverna exilados após muito tempo. E quando eles meio que tiveram seus olhos arrancados meio com uma estrela de sangue. E é só isso. Só essa menção que nós temos a essa deusa. É uma deusa muito curta com uma menção bem pequena. Mas é um possível deus exterior. As teorias mais aceitas do que esse deus exatamente seria o deus da maldição da linhagem de sangue. O que representaria a Marika em si. Porque a Marika tem uma linhagem toda amaldiçoada. E esse deus teria responsabilidade nessa maldição exatamente da linhagem da Marika. Ou seria o deus dos espinhos de sangue, um deus que manifesta os espinhos de sangue e tortura os seres de algum jeito. Ou o deus do sangue gélido para os mais íntimos. A prova que talvez seja um deus exatamente foi só encontrado na DLC exatamente, com a armadura de Haksasha. Por algum motivo a armadura de Haksasha
tem uma certa aparência com isso, e representa uma armadura repleta de sangue e matança, o que pode ser uma representatividade ou alguma criação desse deus. Então é possível que esse realmente seja um deus, o deus das estrelas de sangue, e um deus muito poderoso e muito desconhecido. O possível deus exterior da Forja, nós não sabemos nem se é um deus exterior. A única menção desse deus é na armadura de Urant, um NPC da DLC que... eu acho esse NPC muito foda, na moral, ele é meio que o Ravel desse universo, e representa. A questão é que sua armadura é dito na lore que foi um presente de um antigo deus exterior, feito por um antigo deus exterior e um presente muito poderoso. E é dito que é a armadura mais bem feita desse universo. Então devemos concluir que é um deus da Forja, porque se fosse algum deus exterior de guerra ou coisa assim, a armadura teria algum feitiço exatamente. E concluímos, existia uma missão que nós nunca descobrimos na lore, quem que ensinou os humanos a matarem deuses e a matar dragões exatamente. Quem ensinou a arte meio que de usar escamas de dragões para conseguir matar deuses. Ninguém sabe quem ensinou isso, então é possível que tenha sido esse deus, esse possível deus da Forja, que ensinou meio que a matar. E seria talvez o deus que mais matou nesse universo, porque o tanto de semideuses e deuses que já morreram nesse universo e faleceram por algumas armas divinas, teorizam que talvez seja um dos deuses mais destrutivos que nós conhecemos. Ele talvez não seja tão mal quanto os outros, mas pelas suas criações deve ser um dos deuses que mais derramou sangue desse universo. O deus exterior dos dragões, ele é um deus até bem mencionado na lore, e existem muitas menções dele na lore dos dragões e muitas coisas, mas qual é o nome desse deus exatamente? Nós não sabemos que cada deus tem um conceito plástico, ou seu próprio conceito exato. Então nós sabemos que um deus reside em tal conceito. O problema é que o deus dos dragões é só mencionado como deus dos dragões, não existe o nome dele. A teoria mais provável é que seria o deus dos raios, ou os deuses dos trovões, ou o deus das pedras, porque os dragões são meio que pedras nesse universo, ou algum outro tipo de deus de fogo. Nós não sabemos nada disso, porque deuses de fogo tem bastante. Só pra ter uma ideia, tem 2 deuses de fogo só nesse universo, então é complicado. A questão é que o deus dos dragões é muito desconhecido, não temos nada, só sabemos que ele foi da ordem de uma era muito antiga, muito desconhecida na era dos dragões. Por algum motivo abandonou meio que seu servo mais fiel e foi embora, sem nada, sem sentido, sem lógica. Ele só abandonou e foi embora. É um deus muito desconhecido, não entendemos nem o conceito de poder dele, ou o que ele representa exatamente e por que ele nunca mais voltou. Tipo assim, ele não se manifesta de nenhuma forma nas Terras Intermédias já faz milênios, séculos, até eras, não sabe nem o conceito de tempo desse bicho. Então tipo assim, eu devo admitir que ele é o deus mais desconhecido, mais misterioso desse universo. Não temos nada nisso. A única coisa que nós temos é o Crisol. Talvez tenha uma teoria que talvez o Crisol tenha derrubado ele de algum jeito. Que o Crisol fosse algum tipo de ser consciente. Mas isso também não é possível. Então é muito desconhecido e não sabemos nada sobre esse deus. Deuses exteriores com nomes conhecidos. São deuses exteriores que nós sabemos um pouco mais. São um pouco mais conhecidos, sabemos certos locais onde vivem, como funcionam em certas partes. Mas são um pouco desconhecidos também. Alguns deles não são tão conhecidos, outros são meio desconhecidos. Mas são uma classificação, é parte desses deuses exteriores. Eu tô classificando assim porque tem uns que não tem nome, tem uns que não tem mais ou menos um pouco de conhecido e os que a gente entende completamente. Então esses daqui são os deuses com nomes, os mais ou menos conhecíveis. O deus exterior da serpente abissal. Praticamente é um deus cobra. Não são muito conhecidos os deuses cobras, porque a lore deles é muito antiga. Só para ter uma ideia, é mencionado que os deuses cobras são os deuses mais antigos das Terras Intermédias, junto com o deus dos dragões. Então são deuses bem antigos e desconhecidos. Tudo que nós sabemos sobre a serpente abissal é que ela habita o Mesmer Empalador. E é um deus muito antigo e muito poderoso. Ela tem um poder de fogo, de chamas negras, e por algum motivo a galera acha que ela é ligada meio com a menina, Millicent. Eu sempre erro o nome dela, é meio confuso. Mas em resumo é meio que tem uma ligação exata aí. Não sabemos ao certo o que aconteceu com a serpente abissal, mas é mencionado que em algum momento da lore a serpente abissal tentou queimar meio que a Tevre, um tipo de serpente. E por causa que existem 2 serpentes, 2 deuses serpente, acreditávamos que era a serpente da blasfêmia, mas foi a serpente abissal, que em algum momento tentou queimar a Tevre. Não sabemos o momento que isso aconteceu, mas devemos concluir que é um deus bem poderoso, bem perigoso. Incluindo que tem chamas e parece ter algumas asas exato nesse deus cobra, deve ser um deus cobra bem poderoso. E baseado nisso, existem vários itens mostrando que existiam 2 deuses cobra, antes da própria DLC, que provava isso. E alguns itens. Isso é meio estranho, porque geralmente o símbolo de Ouroboros é 2 cobras, então por isso a galera teorizava que esse seria o segundo deus cobra quando viram o Mesmer. E a galera acertou, e essa teoria foi foda. É necessário explicar um pouco como funcionam as cobras no universo de Elden Ring. Elas são seres um pouco antigos. Antigo é pouco, porque são seres da época dos dragões, só pra ter uma ideia. É dito que pelos enviados do chifre, que na era dos enviados do chifre já eram seres antigos, muito antigos e velhos. E é dito que são seres velhos com muito poder.
e com uma ligação muito estranha ao Crisol, que representa o deus blasfemo como um ser ligado ao Crisol. Tanto que existem muitos símbolos mostrando que existe uma conexão entre eles e o Crisol, incluindo os dois deuses cobra. Existe o deus da cobra blasfema e esse deus. As cobras geralmente estão ligadas ao conceito de avareza, gula e alguns outros conceitos de devoração. Então são seres muito legais. E também ligado ao conceito de renascimento. Sempre que trocar peles para as cobras seria como renascer um novo ser, como é mostrado na hora do próprio Viker. Mas isso é meio interessante de ver. E você deve estar se perguntando por que eu estou explicando tudo isso. O deus cobra é um deus ligado muito ao conceito de destruição e recriação. Então, em resumo, ele deve ser algum tipo de deus que destrói outros deuses e devora. Então é mais um assassino de deuses. Esse deus, em certo, diferente dos outros deuses cobra, é um deus ligado mais ao fogo e à destruição do fogo, representando meio que um dragão, o que é bem esquisito e bem em teoria. Pode variar muitas teorias. Esse é um deus bem desconhecido e bem esquisito. Demonstra quando não conhecemos o deus da cobra abissal. Ele é um deus bem misterioso e bem poderoso, que nós só conhecemos por causa de Mesmer, por causa das chamas de Mesmer. E devemos concluir que é um deus bem... A questão que a gente chega nos pontos aqui é que a cobra abissal é um deus bem desconhecido. Nós não sabemos nada sobre ele, ou coisas assim, ou o que ele representa exatamente, totalmente. Só conhecemos parte do seu conceito. Tudo que nós sabemos é que a própria Marika tinha medo desse deus, o que tornou ela selar o Mesmer e enviar eles para terra distante. Ou esse deus era muito poderoso, ou era um deus muito perigoso. Só para ter uma ideia, se a Marika enviou esse bicho para as terras das sombras com medo dele, quando descobriu a existência dele, é que a criatura não é normal não, é uma criatura fora do normal. Então coloca aí entre os top dos deuses mais perigosos desse universo. O deus exterior Fel, o Fel, é um nome de um deus exterior bem diferente, mas é na língua do gigante, do Elden Ring. É dito que ele é tipo o deus das chamas, alguma tradução como um deus do fogo, o deus das chamas. Ele é um deus das chamas exatamente, é um deus bem diferente. As suas chamas no universo de Elden Ring é diferente de todas as chamas conhecidas. Por exemplo, vamos dizer o fogo da serpente abissal. É um fogo que destrói as coisas. Esse fogo do Fel é um pouco mais vivo, como se fosse algo mais castunesto, algo assim. É como se esse fogo tivesse uma alma, existência. É difícil de explicar, mas é como se esse fogo tivesse uma consciência e uma própria existência. Esse deus é combinado da raça dos gigantes e foi responsável pela criação da raça dos gigantes e dos próprios Trolls. Sim, os Trolls desse universo foram criados por ele. Ele é um deus exterior bem diferente, manifestando em tipo de olho. A sua manifestação mais complicada... A sua manifestação mais vista é um olho repleto de círculos ao seu redor, representando ele. Ele é um deus das chamas e suas chamas são muito quentes, só para ter uma ideia, elas podem queimar a Tevra. E isso foi o motivo. Diferente dos outros deuses exteriores, ele é um deus pacífico. Ele não acredita na guerra e próprio si. Ele simboliza o conceito da chama, a união das pessoas pela chama. Como é próprio mencionado, um local frio, as pessoas se unem por isso. E por causa disso, os gigantes são pacíficos. Ele é um deus pacífico em certos pontos. Mas ao caso, ele pode se tornar um deus da chama destruidora. Como a própria chama é dito, o fogo não tem controle e é uma força da destruição. Então ele ao mesmo tempo é um deus pacífico, mas é um deus tipo de destruição. A principal forma de entrar em comunicação com esse deus é usar sacrifícios. Exatamente, você sacrifica algo e ele te dará um poder em troca. Funciona assim, ele é um deus um pouco mais antigo. Tirando isso, nós não temos muitas informações desse deus ou do que ele representava, porque meio que tudo foi apagado. Quando a Marika declarou guerra aos gigantes por causa dessa chama, meio que temia o poder dessa chama, ela destruiu tudo, todas as informações. Então não existe informação de como esse deus funciona exatamente. As informações que nós temos são poucas e coisas básicas, mas é dito que a sua fornalha era tão quente na época que ele se manifestava, que ele era mais manifestado quando os gigantes existiam, que podia queimar quantidades absurdas de locais em uma distância absurda, e aquecia todos os gigantes da montanha dos gigantes, com milhões de gigantes. É dito que é um deus bem poderoso e bem perigoso. As suas chamas não podem ser paradas ou destruídas exatamente, então é um pouco complicado. E aí é usado no final da nossa... Tanto que o nosso personagem usa a parte dessas chamas para meio que destruir a Tevra, só para ter uma ideia de quão forte é esse poder. Ele é um deus bem diferente desse universo e eu achei muito interessante a lore desse deus. O deus exterior, serpente blasfêmias. Ele é um deus que se habita no monte Bigilmen e é um deus bem diferente do que nós estamos acostumados. Como eu posso dizer, como ele é um deus cobra, ele é um pouco mais antigo, então... A manifestação dele não funciona um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver nos outros deuses exteriores. E ele é bem esquisito, nós devemos admitir. Ele, diferente da serpente de Mesmer, que representa meio que a destruição, ele é um deus cobra que representa mais coisas um pouquinho mais loucas. Ele representa o conceito da gula e da ganância, representando como a ganância e a própria preguiça. Em certos pontos ele representa um pouco, mas é um deus mais ligado à ganância e à própria gula. E sim, ele é um deus. Seu principal plano é um plano um pouquinho mais ancestral. Ele é um deus mais irracional do que os outros, como eu posso dizer.
Ele possui uns pensamentos mais selvagens e loucos do que qualquer deus exterior que nós conhecemos. Sua principal ideia é devorar tudo, e meio que devorar coisas e crescer tanto ao ponto de comer o planeta todo. E sim, isso é possível. Ele é um deus com uma habilidade esquisita. Quanto mais ele devora, maior ele vai ficar, e quanto mais ele mata, mais forte ele fica. Sim, por isso que é chamado de Deus da Gua. E possui como seu servo mais fiel o Raika, que por algum motivo traiu a Ordem Áurea, e meio que se fundiu a ele, tornando meio que seu receptáculo, entre aspas. E sim, ele é um deus que funciona diferente. Na sua primeira forma, nós vemos a forma exata dele. Já em sua segunda forma, ele representa mais o Raika, representando meio que uma fusão entre esses dois. E sim, ele é um deus bem esquisito. E ele sempre renasce. Sim, não tem como matar essa desgraça. Sempre quando você matar esse deus, ele vai voltar. Ele é um deus bem esquisito e bem desconhecido pra mim. Sinceramente, ele é um deus que representa bem o conceito da Gua. A deusa exterior, Mãe Sem Forma, é uma deusa exterior que nós não temos tanto sobre a lore. Uma das poucas coisas que nós sabemos é que ela não possui uma forma exata. Ela se manifesta de jeitos diferentes dependendo dos seres, e por isso ela não possui uma forma única. O seu servo mais fiel foi Mog, que encontrou ela há muito tempo no subterrâneo, após ter contato com seu sangue. E ela liberou meio que as habilidades de Agoro, graças ao sangue de Mog, para ele, e dando mandando uma grande força para o próprio Mog, como é próprio mencionado na lore. Ela geralmente conversa com Mog e tem o plano de criar sua própria dinastia, como é mencionado em alguns itens do próprio Mog. Sua principal forma de manifestação exatamente é em alguns jeitos. Dependendo dos seres ela se manifesta, mas a principal manifestação em seres é nos olhos, representando a janela da alma. Para muitos seres, a alma é representada pelos olhos, então a própria Mãe Sem Forma adquirir olhos vermelhos quando tem contato com ela representa que essa deusa exterior é bem relacionada ao conceito de alma e coisa. Como em muitas culturas o sangue está ligado ao conceito da alma, ela deve representar algo parecido com isso. Suas principais manifestações em alguns seres são olhos vermelhos, nós já explicamos isso, mas em certos outros indivíduos, como os próprios albináuricos, ela manifesta um pouco diferente. Como eu posso dizer, meio que a pele de alguns seres ficam vermelhos e ela manifesta pequenos chifrezinhos. E também eles ganham algumas habilidades de criar espinhos pelo corpo, que é representado a ela, e esses espinhos sentem uma dor horrível. É uma deusa do sangue e todos seus encantamentos são ligados a dores, sofrimento e tortura. Também uma deusa da carnificina. Ela acredita que derramar sangue de batalha é a melhor forma de se provar digno a ela. E sim, ela é uma deusa da crueldade e da matança. Pode ser considerada talvez um tipo de deus da guerra em exatas partes, mas está mais para uma deusa do sofrimento e da tortura. Deuses exteriores conhecidos são os deuses interiores que nós temos mais informação, entendemos bastante da lore e dá de explicar muita coisa e muitas coisas como eles funcionam exatamente. Incrível, esses são os deuses exteriores que eu mais gosto porque a gente tem muita informação sobre eles. A deusa da Podridão Escarlate, sem dúvida, é uma das deusas mais poderosas desse universo e ela funciona como se fosse a mãe natureza, e isso é problemático. A mãe natureza é algo incontrolável, como próprio mencionado em muitos livros e coisas assim, e essa deusa se comporta como, mas ela cria seu próprio ecossistema, como eu posso dizer. Quando a podridão se espalha, ela cria um ecossistema próprio, funcional e totalmente único, esquisito. E sim, é muito poderoso isso, porque ela consegue transformar o ecossistema todo de um local em meio que um exército, e conseguir produzir exércitos. Ela meio que cria fontes de esporos que cria criaturas que fazem parte do seu exército, ou infecta outras criaturas com podridão que se tornam servos a ela. É uma deusa bem complicada de se lidar e muito doida, porque ela consegue moldar meio que o ecossistema ao seu redor, criando meio que um exército único de criaturas e o próprio Sol exatamente é seu inimigo. A sua serva mais forte é a Malenia, mas a Malenia não é uma serva exatamente dela. A Malenia vai mais contra ela, mas a Malenia é um Império. Se a Malenia ceder a ela vai conseguir o que ela quer. Ela é o deus exterior mais perto de conseguir meio que dominar as terras intermédias em quase escala. Vamos explicar o que é a Podridão Escarlate exatamente. A Podridão Escarlate é um de doença que meio que apodrece os seres por dentro. E sim, ela permite também que os seres renasçam em novos seres. Como eu posso explicar exatamente? Meio que um ser, quando se funde a ela, se for muito forte, ele se transforma em um ser. Se for um ser fraco, ele vira meio que uma barata dela. E se for um ser muito poderoso, ele renasce uma nova criatura da podridão. Ela tem muitas formas e muitas coisas. Como é uma força da natureza, muitos dos seus servos assumem formas de criaturas, como insetos, o próprio visto em qualquer seres. E os mais fortes assumem forma de alguns insetos únicos. Sem contar que os mais fortes também conseguem adquirir versões diferentes da podridão, como é próprio visto na própria lore. A Malenia tem uma podridão um pouco mais cinza, enquanto alguns outros personagens podem ter uma podridão um pouco mais rosa. É muito doido, mas e algumas podridões podem ser até um pouco mais vermelhas. Existe uma variação certinha de como funciona a podridão, mas em resumo é uma força. E ela também consegue criar meio que formas de vida usando a podridão do sol, como eu posso explicar. Na lore ela criou 2 seres que eram feitos de podridão, baseado na Malenia. Sabe, parece aqueles personagens muito OP que você não entende por que tá nesse universo. Literalmente é isso, o deus exterior da podridão é um deus muito ativo e muito perigoso. Deve ser um dos deuses mais complicados porque ele é um deus relacionado à mãe natureza.
As informações mais antigas que nós temos sobre esse deus exterior é talvez como ele tenha chegado, que foi através do grande escorpião, que era um escorpião que assolava meio que as terras intermédias e espalhava poder para tudo que é lado, quase destruindo as terras intermédias, mas foi derrotado pelo grande espadachim cego que treinou a Malenia. Essa é a informação mais antiga que temos desse deus, e talvez seja dessa forma que ele tenha chegado nas terras intermédias. Porque na DLC nós sabemos sobre Met, a mãe dos dedos, que meio que chegou através do meteoro, que é meio que a fonte da grande vontade, a própria informação da grande vontade. Então é bem possível que a mãe da podridão tenha chegado desse jeito, talvez meio que enviou esse ser e o espadachim cego trancou ele para permitir que a podridão espalhasse para esse mundo. Por isso se manteve a podridão presa por tantos anos. Isso é bem possível, mas são mais teorias, então é nessa. Mas é um deus bem complicado e bem difícil de lidar nesse universo, e nada destrói a podridão, é foda, mano. É um poder tão bizarro que nada consegue destruir. O deus exterior chama Frenéticas, para os mais íntimos, o deus mais destrutivo desse universo. É literalmente uma praga. Esse deus é complicado de ser lidado. Ele não pode ser parado ou quase, entre aspas, tudo que esse deus precisa é de um corpo forte para meio que espalhar a chama. E ele se espalha que nem uma praga. Literalmente ele sai infectando todos os seres e meio que consegue criar mini-sóis artificiais onde infecta todo mundo com frenesi. E sim, os indivíduos que estão isso sentem uma loucura terrível. Só pra ter uma ideia, o Coringa não é considerado nem tão louco quanto esses bichos. É uma loucura bizarra que meio que enlouquece todos os seres e eles começam a compreender coisas que não deviam compreender. É mais ou menos um deus muito louco e muito esquisito. E a sua principal manifestação são nos olhos, onde ele manifesta os olhos do frenesi, que é uns olhos meio amarelados, mas meio como se estivessem pegando fogo exatamente. Seus servos principais são os três dedos, que são meio que o oposto à grande vontade. A grande vontade é a ordem. Meio que esse deus é meio que o caos, a desordem, a destruição, a loucura. Tudo junto, misturado em um deus muito louco e muito esquisito. E sim, ele é o deus que mais possui servos. Ele quase chegou há muito tempo quando dominar a Terra, se não fosse pelo Vaike que tenha falhado no teste dele. Mas ele possui muitos servos, como o próprio Midway, que quase chegou perto de atingir a forma do frenesi total na própria DLC. Então, tipo assim, ele não é um deus fácil de lidar. Literalmente tem muitas camadas, muitas coisas e muitos planos dele. Ele possui muitos servos, muitas partes do universo onde ele se explora. E ele é um deus que surgiu através da grande caravana, que meio que cometeram um pecado, mas não era um pecado. E meio que a loucura desses seres atormentados que trouxe esse deus até esse universo. O deus da chama frenética, a principal ideia dele para as terras intermédias é meio que acabar com a vida, eliminar tudo, transformar tudo em cinza, destruir tudo. Ele é o oposto da grande vontade. A grande vontade quer governar as terras intermédias, manter a terra nas ordens. Ele quer destruir, manter ela no caos, acabar com as terras intermédias. A ideia dele é ser antes da própria vida, literalmente o oposto da vida. Querer destruir todos os seres. Ele quer unir todos os seres em um único ser. Como ele próprio afirma, não dá para existir um mundo onde exista sofrimento. Então devemos destruir tudo. É uma loucura completa. Esse Deus não tem lógica, não tem sentido. Ele só é destruição. Ele usa a lógica como se fosse o oposto. A loucura é tudo que resta. A destruição é tudo que ele quer. É o desejo, é a ganância. Nada disso importa, só a própria destruição. Para esse Deus, esse é o conceito principal dele. Destruição, não existe nada oposto a isso. Ele pode enganar e atrair alguns seres, mas esse é o conceito principal dele. E sinceramente, ele é assustador por causa disso. Não existe nenhuma outra tipo de motivação para esse ser. O Deus da grande vontade. Sem dúvida é o Deus que governa as terras intermédias e é o Deus da ordem. E literalmente é o Deus que governa as terras intermédias atualmente. Ele é um Deus muito doido. Praticamente, ele não entende o conceito de bem e mal, ou o conceito mais ou menos. Ele é a balança, ele equilibra. A estagnação é ele. Ele é o exemplo da estagnação em pessoa. Ele personifica esse ser. Não existe outra personificação certa. Porque, como eu posso dizer, a ordem é a estagnação. E a estagnação é o que ele deseja. A era de guerras, destruição, são apenas formas de estagnação diferentes para ele. Ele é literalmente a balança do mundo, mas uma balança bem desequilibrada. Ele não aceita que seres errem contra ele, praticamente. Se algum erro é aceito, não existe erro. Para ele não existe o conceito de errar. É sempre acerto, sempre você tem que ser perfeito. E isso foi o pecado de Marika. Por isso esse Deus puniu Marika. E ele também é o Deus mais desconhecido da lore, porque apesar de nós termos tudo gerar em ponto dele, nós não conhecemos nada sobre sua essência original. Porque diferente dos outros deuses, que pelo menos nós entendemos a essência, a ordem é complicada, é desequilibrada. Ao mesmo tempo ele faz contradições. É esquisito esse Deus. Ele não faz tanto sentido como os outros. Ele chegou através das terras intermédias, através de Meph, a mãe dos dedos, e meio que espalhou sua ideia por todas as terras intermédias, criando assim. Ele criou guerras, destruição, tudo o que é possível esse Deus fez. Tudo o que é ruim, tudo que é mal, tudo que é errado, esse Deus já cometeram em nome dele. Literalmente,
Ele é um Deus muito confuso e ao mesmo tempo conforme. E ele se autodenomina a própria ordem, mas ele não é ordem, ele é algum tipo de equilibramento, a estagnação em pessoa. Eu vou evitar falar muito desse Deus porque eu quero fazer só um vídeo sobre isso, porque é muito complicado explicar esse Deus, todo o conceito, eu não vou conseguir. Se eu fizer um vídeo de 6 horas, é o máximo que eu consigo falar um pouquinho só. Porque é complicado, tudo que acontece na hora e tudo que acontece com o caso dessa entidade tem que ser comentado, mais ou menos em um vídeo. Então eu não vou comentar muito não, só vou comentar sobre o básico aqui sobre ele. Mas a discussão maior é que se a Era da Ordem foi criada por ele ou se é um erro, que pode ter sido um erro, porque como ele não aceita erros, ele deve ter considerado um erro de ter destruído meio que o Elden por causa disso. Mas é mais teoria, então sinceramente é um deus muito difícil de entender em certos pontos. Eu sei que ao final do vídeo, eu sei que eu esqueci alguns deuses, por exemplo o deus da lua, que eu não vou comentar nesse vídeo, porque existe muito aquela possibilidade de não ser um deus, não ser uma entidade, ou é um deus, mas exatamente eu vou fazer um vídeo só comentando sobre esse cara e sobre alguns outros deuses. Eu também não evitei comentar sobre certos deuses porque eu quero fazer vídeos. Eu resolvi fazer um pouco mais de vídeos explorando esses deuses exteriores, porque são a parte mais legal desse universo. Literalmente é divertido debater sobre essas entidades e fazer teoria, e é o que eu gosto de fazer, então eu vou fazer um pouco mais de vídeos sobre eles. E sim, vai demorar bastante, porque do jeito que eu ando nesse canal aqui, eu paro, eu volto, posso postar. Então tá bom. Esse aqui foi um vídeo só explicando as entidades e talvez algumas entidades que eu possa fazer um vídeo comentando e fazendo muitas teorias. Porque tem muitos deles que tem muitas teorias divertidas que eu vi em alguns fóruns e algumas coisas. Então, fala aí rapaziada, esse aqui é o final do vídeo.